Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Continuando hoje com o estudo de Filipenses, capítulo 3. Paulo vai nos dizer que só resta para nós uma coisa. Depois de tudo que ele já falou, depois de tudo que ele mostrou, depois da pregação da cruz, para nós só resta uma coisa. E ele vai falar, que coisa é essa que resta ainda para você? Resta, irmãos meus, ele diz, que vocês se regozijem no Senhor. Olha o que restou para você fazer, que você se alegre, porque Cristo já fez toda a parte mais difícil, Cristo já realizou a obra completa de ressurreição, de salvação. Para nós agora só resta o regozijo. Se você ainda não chegou nessa parte de se alegrar, de se regozijar com o Senhor, é talvez porque você não tenha entendido ainda essa mensagem. Talvez você precise ouvir de novo essa palavra, ouvir de novo as promessas, crer de novo nessas promessas, firmar-se nessas promessas. E então, isso aqui para você vai ser uma realidade. É só o que restou para você fazer, se alegrar no Senhor. Não me aborreço de escrever, Paulo diz, as mesmas coisas, porque Paulo insistia na mesma pregação, ele insistia em sempre estar narrando várias vezes a mesma coisa que ele falou, da importância de nós crermos, de nós estarmos firmados, de nós estarmos libertos pela cruz, pelo Evangelho. E ele diz, eu não me aborreço de escrever a vocês as mesmas coisas, porque é segurança para você. Sabe por que você precisa constantemente está se alimentando dessa palavra, está buscando conhecer mais e mais a cada dia, para que isso se torne uma realidade, para que você aprenda a se regozijar no Senhor, porque é possível você ter uma vida plena, uma vida abundante no Senhor, mas é importante que você ouça várias vezes. Esse evangelho é como alimento, ele tem que nutrir você, ele tem que suprir você, você tem que estar sempre se alimentando dele, porque senão você vai enfraquecendo, não ouve a palavra hoje, não ouve a palavra amanhã, mas eu já conheço tudo, eu vou lá para ouvir a mesma coisa? Nunca é a mesma coisa, porque o Senhor, ele tem uma fonte inesgotável de sabedoria para você e de paz. Se você não desfruta dessa paz, você não está bebendo água no lugar certo, porque certamente essa paz está disponível em Cristo Jesus. Guardai-vos dos cães, aqueles que usurpam do Evangelho, que não são do povo de Deus, são considerados os cães. Guardai-vos dos maus obreiros, aqueles que fingidamente pregam a você essa palavra, mas eles na verdade só querem usufruir dos benefícios dessa palavra e não são sinceros, não agem com Deus com sinceridade, são aproveitadores. Desses você tem que se guardar. Guardai-vos da circuncisão. A circuncisão é a velha lei. Guardai-vos da circuncisão, porque os judeus não aceitaram não se circuncidar mais, não entenderam o valor de Cristo Jesus, não entenderam que a velha lei foi substituída pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Guardem-se da circuncisão, porque a circuncisão é só exterior, mas a circuncisão real, que vale a pena, aquela verdadeira, é a que é feita no seu coração. Porque a circuncisão somos nós, ele diz. Sabe quem são os circuncisos de hoje em dia? Nós, os que guardamos em espírito e servimos a Deus, aqueles que servem a Deus em espírito e que nos gloriamos em Cristo Jesus e nós não confiamos na carne. Tem uma coisa que você não pode confiar, é na sua carne, porque ela vai tentar sempre te enganar, ela vai te tentar te dizer o contrário do que esse evangelho diz, porque esse evangelho é contrário à nossa natureza carnal, porque ele é espiritual. Então não confie na sua carne, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida com que pode confiar na carne, ainda mais eu. Se tem alguém que podia falar que confiava na carne, esse alguém era Paulo.
Pensa num fervoroso judeu, pensa num que guardava a lei em todos os seus aspectos. Esse era Paulo. Ele diz: eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou da linhagem de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou hebreu de hebreus. Segundo a lei, eu fui fariseu. Segundo o zelo, eu fui perseguidor da igreja. Tamanho era o zelo que ele tinha dessa palavra, da palavra da lei, né, da velha lei, que ele perseguia os cristãos. Eu fui perseguidor da igreja. E segundo a justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Ele não era, quando ele fazia uma coisa, Paulo era assim, quando ele fazia uma coisa, ele fazia por completo, ele fazia por inteiro, ele se dedicava até o fim. Por isso o Senhor o escolheu, né? Sabia que a hora que ele se tornasse um cristão, ele seria um autêntico cristão, como ele era um autêntico judeu, como ele era um guardador da lei, como ele era firme, fiel àquilo que ele acreditava. E agora ele passou a acreditar no Senhor Jesus e ele foi fiel até o fim a essa palavra. Mas o que para mim era ganho, porque ele achava que tudo aquilo que ele tinha na lei, nossa, ele era fariseu de fariseus, ele era da tribo de Benjamim, ele era considerado um judeu irrepreensível. Tudo aquilo que para mim era ganho, eu reputei por perda. Falou: não quero mais saber disso, porque agora eu conheci algo muito maior, infinitamente maior do que a lei. Eu reputei como perda por Cristo. E na verdade, eu tenho também por perda todas as coisas, todo o resto eu deixei pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Você tem alguma coisa que você acha muito importante, alguma coisa que você considera: não, mas eu sou muito religioso, eu tenho as minhas crenças. Você tem que reputar tudo isso como nada para você conhecer a excelência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, pelo qual eu sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que eu possa ganhar a Cristo. Paulo, você acha que ele deixou coisas pequenas para servir a Cristo? Paulo era rico. O pai dele fabricava tendas para o exército romano. Você imagina quantas tendas que o exército romano comprava? O pai dele era um grande empresário, o pai dele tinha muito dinheiro, ele era considerado o máximo, tanto que ele falava direto com o governador, ele falava direto, quando ele foi pedir cartas para o imperador para poder perseguir os cristãos, ele foi falar direto com o imperador. Ele era totalmente reconhecido no meio dele e ele largou tudo. E tem gente que não consegue largar nada por Jesus. Eu vou ter que largar minha cervejinha, então não vou para Jesus. Nossa, que coisa importante que você vai largar. Eu vou ter que largar meu cigarro, então não vou. Eu vou ter que parar de me prostituir, eu vou ter que parar de dormir com a minha namorada, com o meu namorado, para servir a Cristo. Coisas pequenas, coisas imundas, coisas que você não devia nem pensar se vale a pena deixar por Cristo Jesus, porque coisas muito maiores você deveria deixar por amor ao Senhor Jesus. Mas quando você só vai deixar essas coisas quando você realmente entender o valor que tem servir ao Senhor. Todas as coisas ficam muito pequenas quando você entende o que você vai ganhar em Cristo Jesus. Aleluia! E seja achado nele. Ele fala, não só para que eu possa, para que eu possa ganhar Cristo, que eu seja achado nele. Ou seja, que ele também me encontre, não só que eu o encontre, mas que ele também me encontre. Que Cristo me encontre nele, Não tendo a minha justiça que vem da lei. Esquece a justiça que veio da lei, porque Paulo conhecia muito bem toda a lei judaica, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus por meio da fé. Por isso que o pai Abraão é o pai da fé, Ele recebeu a promessa pela fé que ele teve e não pela lei, porque o pai Abraão não estava debaixo da lei. Ele viveu, ele creu na promessa e viveu pela fé. Por isso ele é o pai da fé, E eu seja achado nele, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições. Eu quero conhecê-lo mais, eu quero falar das virtudes da ressurreição dele, eu quero comunicar a todos as aflições pelas quais ele passou por você,
por mim, por nós, para ver, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira, de algum jeito, eu posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Paulo, ele desejava muito alcançar a ressurreição. Ele lutou a causa do Senhor porque ele desejava alcançar a ressurreição dos mortos. Quanto você tem desejado alcançar e ser salvo por Cristo Jesus e ser achado como salvo da ressurreição dos mortos? Pense bastante nisso, o quanto é importante você conhecer essa palavra, o quanto é importante você entender cada linha desse evangelho. Por isso nós fazemos esse estudo, porque a gente vai aqui, linha por linha. É importante não deixar passar nada, não deixar passar uma vírgula, porque nós temos que conhecer, prosseguir conhecendo. Nunca conheceremos o bastante, mas é importante tentarmos chegar a um conhecimento de Cristo suficiente para a sua salvação. Não que já tenha alcançado, olha, nem Paulo achava que já tinha alcançado a ressurreição, hein? Ou que eu seja perfeito. Olha, o próprio Paulo, ele não dizia, eu não sou perfeito, eu não cheguei ainda na altura que eu quero chegar, mas eu prossigo. Mas eu continuo para alcançar aquilo para o qual eu fui também preso por Cristo Jesus. Olha que bênção, né? Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado já, mas uma coisa eu faço. Faça isso que Paulo fez também. Você ainda pode achar que não alcançou ainda a sua salvação, mas uma coisa você tem que fazer, hein? Esquecendo das coisas que ficam para trás. Esqueça seu passado. Esquece que você foi oprimido, que você foi judiado, que você sofreu, que você foi abusado, que aproveitaram de você. Esquece. Ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas coisas que estão diante de mim, ou seja, esquece o passado e avança para as coisas que estão diante de você, porque coisas maiores o Senhor Jesus tem para você. Eu prossigo para o alvo, ele diz, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossiga para esse alvo. Esse é o nosso alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Deus não vai deixar nada escondido para você. Então, você que já é perfeito, que já alcançou o entendimento, já recebeu o Cristo na sua vida, já entendeu a salvação que há no nome de Cristo Jesus, sinta isso também. Sinta esse regozijo que ele começou falando lá no começo. Só nos resta uma coisa agora, regozijarmos, alegrarmos com tudo isso que você recebeu. E você sinta, e se você sentir de alguma outra maneira, Deus vai te revelar, aleluia. Mas aquilo que nós já chegamos até aqui, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Se você chegou até aqui com o Senhor, então sinta o mesmo, continue na sua medida e vá pedindo ao Senhor para acrescentar mais e mais revelações, que essa palavra é infindável em revelações, aleluia. Sede também meus imitadores. Paulo dizia, pode me imitar, eu sou um modelo, eu sou um exemplo para vocês, irmãos. E tenha cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes eu já alertei vocês, e agora também digo de novo, chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo. Muitos que já haviam se introduzido no meio daqueles cristãos do início da igreja, eles já eram inimigos de Cristo, cujo fim deles, sabe qual é? A perdição, cujo Deus deles é o ventre, eles só pensavam neles, no que eles iam ganhar, pensavam nas coisas dessa terra, e ele diz, o Deus deles é o ventre deles, e a glória deles é para a confusão deles, que só pensam em coisas terrenas. Quantas pessoas que você conhece que só pensam em coisas terrenas? A mente não está ligada, a mente não está voltada para as coisas espirituais. Eles pensam aqui, no agora, na comida de hoje, na bebida de hoje, na roupa de hoje, na cama de hoje, no aconchego de hoje, no amor de hoje. Você tem que pensar em coisas eternas.
E ele está falando, esses aí, ó, o fim deles, que não querem saber das coisas espirituais, é a perdição. Porque o Deus deles é o ventre, a glória que eles buscam é para a confusão deles. Eles só pensam em coisas terrenas, mas a nossa cidade não. Sabe onde está a sua cidade? A nossa cidade está nos céus, de onde nós também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus. Aleluia por isso, né? Onde está a sua cidade verdadeira? Onde é verdadeiramente o seu lar? Se você está esperando a volta de Cristo, você sabe que o seu lar não é aqui, que aqui as coisas são terrenas, passageiras, mas o seu lar com Cristo é eterno, que transformará o nosso corpo abatido, porque o nosso corpo é sujeito a um monte de problemas, de dores, de doenças, de sofrimentos que o nosso corpo sente. Ele diz, mas ele vai transformar o nosso corpo abatido para ser, sabe como? Conforme o corpo dele, glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O Senhor vai sujeitar a ele todas as coisas deste mundo, e o nosso corpo, que hoje é abatido, que é doente, que é sujeito a uma série de problemas, vai ser um corpo glorioso, como é o corpo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você está esperando por esse dia? Você está esperando habitar no céu com o Senhor? Então, não se canse, nunca se canse de continuar lendo essa palavra, ouvindo essa palavra, porque a fé, você precisa de fé para essa palavra, e a fé só vem de um jeito, é pelo ouvir. É pelo ouvir, é pelo ouvir. E ele diz, e não se cansa de ouvir a mesma coisa sempre, porque isso, como Paulo começou dizendo, é uma segurança para você. Então, invista seu tempo, sua energia, seu dinheiro, invista o seu pensamento, a sua mente, tudo que você tem para conhecer e viver nessa palavra, porque essa palavra traz refrigério, essa palavra traz amparo, essa palavra traz paz para o seu coração. Você quer conhecer essa paz? Você quer viver essa paz? Então busque conhecer o Senhor mais e mais a cada dia. Aleluia! Filipenses 3 é muito lindo, como todos, né? E Filipenses 4 amanhã nós continuamos. Deixa seu like, que você esquece de deixar seu like. Tem um vídeo meu aí com 364 visualizações e 50 likes. Ô gente, apertar o botãozinho ali não custa nada. Gostei, puf, faz assim, ó, antes de começar a ver já dá o like. Amém? E se puser amém ainda melhorou. Aleluia. Um abraço, até amanhã com último capítulo de Filipenses, já rapidinho, né? Filipenses 4 amanhã. Um abraço e até amanhã.